Bom dia a todos. O meu nome é Diana Ribeiro Santos e sou jornalista da revista digital IT Insight. Começava em primeiro lugar por vos dar as boas-vindas a mais uma edição das Web Talks da IT Insight. Hoje, sobre o tema da segurança dos endpoints. Como sabem, as organizações estão cada vez mais expostas a uma grande diversidade de ameaças no que diz respeito a ciberataques. A segurança intrínseca tem como principal foco a proteção de dispositivos, aplicações e dados. É cada vez mais importante que a estratégia de segurança das organizações seja uma estratégia combinada com a inteligência e detecção de ameaças, que utilize a infraestrutura e os pontos de controle de qualquer aplicação, cloud e dispositivo, passando assim de uma postura reativa para uma posição consistente. É fundamental utilizar os recursos atuais de uma nova forma, unificando as equipas de IT e de segurança. Assim, é possível acelerar a detecção de riscos, prevenindo, detectando e reagindo a ameaças de uma forma contextual, permitindo assim alcançar informações assertivas em tempo real. Perante toda esta situação, convidámos dois especialistas, Paulo Porto, Technical Sales Engineer na Arrow, e Marcelo Xavier, Territory Sales Executive na VMware, a quem agradeço desde já a participação e que nos vão falar do estado atual da cibersegurança das empresas. A toda a audiência, relembro ainda que podem enviar as vossas questões no decorrer da Web Talk através do nosso chat. Vamos então avançar com a ronda de questões e direcionava a minha primeira questão ao Marcelo Xavier. Marcelo, porquê é que a segurança tem vindo a ser associada a uma questão emergente e prioritária no mundo tecnológico? Primeiro que tudo, Diana, muito bom dia. Paulo, bom dia. Muito gosto de estarmos aqui novamente nesta conversa. Difícil complementar aquilo que o Paulo acabou também de nos dar aqui um grande contexto. Só do ponto de vista daquilo que é a mensagem e o tema segurança, o tema segurança não é um tema de hoje, nem um tema de ontem, nem um tema de amanhã. É um tema que está totalmente intrínseco do ponto de vista daquilo que é a maturidade e a evolução das organizações, obviamente e objetivamente. Hoje em dia, do ponto de vista daquilo que é o nosso nível de exposição e muito mais do que o nível de exposição, o nível de mediatismo que essa exposição pode trazer às organizações fez com que a segurança deixasse de ser uma área que normalmente estava muito enraizada dentro da organização e que não havia necessidade de dar conta daquilo que eram as iniciativas em curso que a organização tinha que realizar para manter todo o seu perímetro seguro, para ser exatamente o inverso. Portanto, passou a ser parte daquilo que é também a sua imagem de marca, a sua gestão do seu próprio brand, identificar com os seus clientes a capacidade que tem para manter toda a nossa informação segura. Ora, para isto contribuiu de forma muito definitiva o Regulamento Geral de Proteção de Dados, obviamente veio trazer a uma área que até agora estava, de certa maneira, sem grandes componentes do ponto de vista legislativas, que fez com que as organizações de facto tivessem que ter, para além de uma estratégia que já existia, uma noção plena e clara daquilo que seriam as penalizações do ponto de vista de segurança. Portanto, isso fez com que não só a segurança saltasse numa lógica de importância, mas também ao mesmo tempo numa lógica também de negócio, porque a partir do momento em que uma exposição se transforma, uma possível exposição se transforma numa penalização não só monetária, mas como também de marca para as organizações, fez com que isto, com que a segurança se transformasse em algo absolutamente mandatório e crítico para que as organizações pudessem pôr em prática e complementar o seu plano que já estava em curso. E, portanto, dizer-vos, e só complementando e para resumir em jeito de conclusão, que a segurança é algo que sempre existiu e que agora acaba por estar mais enfatizada por via daquilo que é este ecossistema altamente colaborativo de tudo aquilo que a tecnologia nos veio trazer do ponto de vista de comunicação e, portanto, sabemos que hoje em dia toda e qualquer exposição vai imediatamente criar um efeito cascata e multiplicador que poderá, obviamente, colocar sérios riscos à organização e que faz com que as organizações, obviamente, tenham que ter as devidas cautelas e estratégias para poder absorver toda esta realidade. Ok, então na sua opinião, o que é que diferencia o Carbon Black dos antivírus tradicionais? Perguntava-lhe, na sua perspectiva, o que é um antivírus da nova geração?
Olha, Ana, a resposta acaba por ser de uma forma também muito com base naquilo que é o contexto. E, portanto, os antivírus não são mais do que um espelho daquilo que tem vindo a ser a realidade. E a realidade temos percebido que é um contexto muito evolutivo. Portanto, significa que também nós temos que nos vindo a adaptar a toda uma nova maneira, quer de comunicarmos, quer de vivermos, quer também de trabalharmos. Também do ponto de vista dos antivírus, esta evolução teve que acontecer. Portanto, um antivírus, por definição, é uma tecnologia que servirá para, no fundo, de uma forma reativa, tendo uma knowledge base, poderá reagir perante eventos que já foram identificados. Normalmente, estes eventos que tinham sido identificados do ponto de vista do ecossistema tradicional tinham a ver com os pontos de entrada, e esses pontos de entrada, antes do advento da internet, eram bastante estanques. Portanto, tínhamos uma realidade em que os antivírus conseguiam, de facto, conhecer de uma forma, diria eu, menos imediata aquilo que seriam os possíveis riscos que corriam. Ora, com o advento da internet, aquilo que é a nossa exposição passou a ser, as nossas portas passaram a estar sempre abertas ao mundo, quer seja as nossas portas pessoais, quer seja as nossas portas do ponto de vista do mercado empresarial. E para isto, obviamente que também os antivírus tiveram que fazer esta evolução, e esta evolução caracteriza-se por antivírus de nova geração que nos permitem a nós podermos ter uma defesa que se considera em real time. E como é que esta defesa pode ser feita em real time? Realmente com a utilização e recurso a tecnologias de cloud que nos permitem fazer um varrimento daquilo que está neste momento a acontecer e objetivamente fazer uma proteção em função dessa recolha de informação que está a ser feita. E portanto é exatamente dessa forma que o mercado tem vindo a evoluir. Para nós, VMware, a maneira como estamos a endereçar este mundo tem muito a ver exatamente da mesma forma como temos feito toda a nossa estratégia, no sentido de que este enriquecimento destas novas tecnologias sejam feitas junto às organizações de forma fácil e ágil. Eu recordo-me, como certamente todos nós nos recordamos, daquele momento em que o antivírus tradicional começava a correr, quer seja às 9 da manhã, quer seja à hora do almoço, em que os nossos PCs de facto bloqueavam pela maneira como pela tecnologia funcionava. De facto, aqui o grande diferenciador é que nós já não nos podemos dar ao luxo de ter um momento em que este antivírus tradicional funciona, mas precisa de ser em real time, e este real time não poderá, obviamente, impactar com a nossa atividade do dia a dia. Portanto, a maneira como a tecnologia nos suporta é exatamente fazendo o seu trabalho sem condicionar aquilo que é o nosso objetivo número 1, que tem muito a ver com a execução das nossas tarefas. Dito isto, portanto, a VMware acaba por aportar valor nesta evolução, no sentido de dotar a capacidade de segurança, evoluindo para este antivírus de nova geração, sem que isso condicione a gestão de todo o dia-a-dia. Obrigada. Paulo. Eu aproveitava para completar aqui que um antivírus de nova geração, tal como o Marcelo disse bem, não se resigna a defender apenas contra ataques que estão conhecidos e que estão identificados, mas que age também sobre comportamentos suspeitos. Isto é uma mensagem muito poderosa, sendo que estamos a agir em real time e estamos a agir contra comportamentos que podem não ser normais e podem prejudicar a instituição, mesmo que sejam comportamentos que não tenham sido, mesmo que sejam ações que não tenham sido identificadas por outro antivírus, que não estejam numa base de dados da comunidade, mas sim ações suspeitas. E aqui o Carbon Black também tem aqui um chavão muito, muito, muito forte e entrega aqui uma mensagem muito poderosa. Pronto. Paulo, muito se tem falado agora dos ataques ransomware, não é? Que, como sabem, são despoletados após a execução de um ficheiro enviado pelo atacante. Paulo Porto perguntava-lhe se existe outro tipo de ataques e como é que as organizações podem proteger aqui contra ataques em que as ações dos atacantes não são, de certa forma, perceptíveis, não é? Sim, era exatamente isso que eu me estava a referir neste momento. Portanto, existe outro tipo de ataques, exato. Os ataques de ransomware são os que atingiram aqui a maior popularidade nos últimos anos face à devastação que causam nas organizações. E convém também salientar, ainda em relação a este tipo de ataques, que na maior parte das vezes, após as organizações pagarem o resgate, por assim dizer, dos dados aos atacantes, ficam para trás aqui backdoors que
na verdade entregam a hipótese de no futuro serem diferidos novos ataques à mesma instituição. E é por isso que muitas empresas optam muitas vezes por reinstalar novamente os seus sistemas de raiz, que é uma dor de cabeça. Mas sim, focamos muito neste tipo de ataques, nos ataques de ransomware, ouve-se muito falar neste tipo de ataques. No entanto, existem muitos outros tipos de ataques. Existem, por exemplo, ataques relacionados com trojans, que são, traduzindo para bom português, os cavalos de Troia, em que o utilizador é levado a executar um fecheiro que pode parecer assim fidedigno, mas que possui um malware e a partir daí pode criar vulnerabilidades a partir de dentro das organizações. Existem também ataques do tipo de DDoS, em que o objetivo dos atacantes é criar múltiplos pedidos em simultâneo a serviços, gerando assim uma carga imensa nos servidores das instituições e acabando por indisponibilizar os serviços ao público geral. Existem também aqui ataques de phishing, em que os atacantes criam as condições necessárias de forma a levar os utilizadores a acreditarem que estão a colocar informações pessoais aqui em sites fidedignos, mas no entanto estão a alimentar uma base de dados criadas pelos atacantes de forma a tomarem posse de informações privilegiadas. E existem também, entre muitos outros tipos de ataques, os ataques internos, que eram os que eu mencionava ainda há pouco, sem recurso à execução dos fecheiros. Este tipo de ataques são os mais difíceis de serem detectados, uma vez que é disputado internamente, ou por um utilizador mal intencionado, ou, por exemplo, por um atacante que conseguiu roubar as credenciais de acesso a um determinado utilizador. E aqui, a única forma que existe para identificar este tipo de ataques é através de uma análise comportamental, que vai permitir identificar ações que estão a ser disputadas e que não são normais. Imaginem que alguém toma posse das credenciais de um utilizador e decide apagar toda a informação, por exemplo, do file share da empresa, ou então tenta encriptar toda a informação. Isto são apenas exemplos de ações que podem ser identificadas como comportamentos suspeitos dentro de uma organização. E é em todo este conjunto de ameaças que a solução de Carbon Black é eficaz na proteção das organizações. Esta solução tem a capacidade de proteger não só contra ataques conhecidos, mas também contra ataques desconhecidos. Obrigada. Marcelo, pegando aqui um pouco no que o Paulo acabou de dizer, muitas vezes não se consegue identificar a origem dos ataques, não é? Como é que podemos ter a certeza de que após a resolução do problema não ficou uma porta aberta para uma nova vaga de ataque? Não, a resposta imediata é não podemos ter essa certeza. Portanto, aquilo que nós contribuímos é para uma probabilidade de defesa. E, portanto, sabemos sempre que essa probabilidade, em função daquilo que a tecnologia está a avançar, nos dá cada vez mais garantias. Mas, por definição, nós não podemos garantir, convém, obviamente, do ponto de vista de uma estratégia de segurança intrínseca, que as organizações despoletem ações que, no seu plano de segurança, que também lhes permitam, em caso de haver uma falha de segurança, que lhes permitam fazer a recuperação dessa mesma informação e, mais do que isso, que o seu negócio continue a funcionar. Portanto, ou seja, do ponto de vista daquilo que são as realidades, da maneira como se faz a defesa ativa das soluções e das arquiteturas, elas deverão existir e são, obviamente, nós estamos aqui a contribuir para uma realidade que queremos que não seja atacada, mas também não será, obviamente, de descurar que, no caso desse ataque, as organizações possam ter uma estratégia que lhes permita, em função desse ataque, continuar a trabalhar. Portanto, significa que, do ponto de vista de segurança, não deve ser feita de uma forma isolada, deve ser feita numa ótica conjunta para permitir que a organização, de facto, tenha mecanismos que lhe permita, em função daquilo que for a realidade que se apresenta, poder tomar as melhores decisões para o seu próprio use case. E, portanto, Diana, realmente as tecnologias são muito, muito, muito inovadoras, têm vindo a acelerar muito, mas isto tem também, do ponto de vista de grau de sofisticação, os ataques também são cada vez mais sofisticados e sabemos que, de facto, estamos perante uma realidade onde todos os dias acabam por aparecer situações que, ainda que desconhecidas, acabam por penetrar as soluções e, portanto, aqui o objetivo tem muito a ver com uma ótica complementar e, portanto, ter uma boa estratégia de segurança em curso e, ao mesmo tempo, também uma boa estratégia de continuidade caso, obviamente, a estratégia de segurança seja de alguma forma atacada. E, portanto, do ponto de vista da VMware, é exatamente esta estratégia convergente que nós disponibilizamos e, portanto, não vemos a segurança desacoplada de todas as outras
todas as outras áreas e, portanto, deve ser visto sempre numa ótica globalizada, e a organização deverá partir do princípio que, de facto, do ponto de vista de segurança, nós estamos a contribuir para uma percentagem, do ponto de vista daquilo que é a sua defesa, e nunca para uma defesa 100% garantida. Claro. Paulo, estamos habituados aqui a associar a VMware, não é, a tecnologias de virtualização e de infraestrutura de data centers. Perguntava-lhe porque é que os clientes, não é, deverão trocar as suas soluções, que são disponibilizadas por fabricantes dedicados à segurança, pela proposta de segurança da VMware. Bem, esta é uma questão difícil, mas eu vou tentar responder, vou atacar esta questão em duas frentes. Em primeiro lugar, a VMware já não é um fabricante que vende apenas soluções relacionadas com tecnologias de virtualização. Na verdade começou assim, e admito que seja reconhecido essencialmente por isso, mas no entanto, além da VMware ter o hipervisor mais difundido do mercado, oferece soluções que nem sequer estão ligadas à virtualização, como por exemplo o Workspace ONE, que tem o objetivo da gestão dos dispositivos móveis, ou por exemplo a solução de SD-WAN, através da oferta de VeloCloud, que oferece aqui uma forma simples e efetiva de gerirmos os links de internet, permitindo gerir aqui a largura de banda aplicacional, e além disso, a VMware já contava com soluções no seu portfólio de certa forma relacionadas com segurança, tal como a NSX, o que retira também aqui o mito que a VMware só chegou ao mundo da segurança agora. E convém também salientar que antes da VMware adquirir esta solução, o Carbon Black já era um produto diferenciador e maduro no mercado. Portanto, com a inclusão do Carbon Black no portfólio da VMware, a VMware consegue aqui algo verdadeiramente diferenciador em relação à concorrência, que é, através da integração do Carbon Black com o vSphere, a VMware consegue entregar não só a segurança de endpoints físicos, através do Carbon Black, mas também a segurança dos workloads virtuais, sem necessidade de instalação do agente nas máquinas virtuais. O Marcelo referia ainda há bocado aquele caso em que antigamente estávamos habituados a que começasse a correr o agente do antivírus nas nossas máquinas e aterravam as máquinas. Portanto, quando estamos a falar de máquinas virtuais, nem sequer temos a instalação de um agente nas máquinas. Isto significa que a proteção dos workloads virtuais estão aqui ao nível do hipervisor, em vez de estar ao nível dos sistemas operativos. E isto é muito importante porque também retira, assim, a possibilidade de um utilizador mal intencionado tentar desabilitar o antivírus num servidor virtual. E além disso, a inclusão do Carbon Black num fabricante como a VMware permite entregar aqui também um nível de robustez diferente à solução, através da aposta em produtos de segurança que visam complementar também esta solução, como foi o caso, por exemplo, da aquisição da Doctarine, o ano passado pela VMware, permitiu assim integrar também a segurança de Kubernetes dentro da solução de Carbon Black. Agora, focando na segunda frente, na segunda parte da resposta, a VMware, na verdade, não tem o objetivo de afastar os outros fabricantes de segurança dos data centers, dos clientes. Aliás, o Carbon Black permite a integração com imensas soluções de segurança, garantindo assim maior robustez do produto e, por sua vez, que o objetivo da segurança seja cumprido com a maior eficácia possível, e através da integração com ferramentas como, por exemplo, o Splunk, o CIEM, ou soluções de firewall, como, por exemplo, uma Checkpoint, esta solução ganha aqui força no que diz respeito à proteção dos dados corporativos. Ganha contexto sobre as ações suspeitas, o que o Marcelo falava ainda há bocado, o tal contexto que é muito importante. E por todas estas razões, penso que as organizações devem olhar para esta solução com alguma atenção, pois a mesma é capaz de entregar a segurança de endpoints físicos, workloads virtuais e Kubernetes numa única consola. E com todo este contexto sobre todas estas peças do data center, permite assim a caça de ameaças de uma forma muito mais abrangente e muito mais assertiva. Portanto, diria que sim, a VMware não é apenas um fabricante de virtualização, é muito mais do que isso, e sim, acho que os clientes devem de olhar para isto com outra perspectiva. Ok. Então, Marcelo, num mundo onde muito se ouve falar de mobilidade, não é? E cada vez mais, quer seja através dos utilizadores que se encontram dispersos geograficamente, quer seja através de soluções de infraestruturas alojadas em provedores de cloud pública, como é que a VMware está a abordar esta diversidade de plataformas e mobilidade dos seus clientes no mundo de segurança? Para nós, VMware, a resposta vai sempre ser só uma: escolha.
O objetivo principal da VMware prende-se com podermos dar, quer no momento, quer no hoje, quer no futuro, esta capacidade de escolha às organizações, seja do ponto de vista de cloud pública, seja do ponto de vista de device. Obviamente sabemos que o mundo está em constante evolução, é algo que sabemos que é um dado adquirido e que a rapidez com que a inovação nos vai chegar, muitas das vezes se pode tornar por si só um desafio. Portanto, aquilo que continuará a ser uma mensagem forte da VMware tem a ver com a facilitação da adoção das tecnologias e, portanto, para nós esse é um tema absolutamente basilar dentro de toda a nossa estratégia e fazendo-o, obviamente, com que a componente de segurança, a partir do momento em que as fronteiras físicas se esvanecem, possa estar incluída por defeito. Isto para quê? Para libertar as organizações para poderem tomar as decisões que melhor se ajustam e não ficarem condicionados a que uma decisão seja tomada ou porque, do ponto de vista de segurança, não existe o conforto para adotar determinada solução e que no final do dia há um impacto negativo do ponto de vista quer da maneira como os colaboradores retiram partido das soluções, quer obviamente e objetivamente como os seus clientes finais consomem os serviços que essa empresa tem para oferecer. Portanto, do nosso lado, aquilo que a VMware vai continuar concentrada tem muito a ver com este efeito de podermos dar liberdade para que a inovação possa acontecer, garantindo, obviamente, aquilo que são as condições necessárias para que, do ponto de vista de segurança, a organização possa fazer a anexação, o onboarding, todas estas tecnologias de forma segura e que por via disso mesmo, esta inovação se traduz imediatamente em resultados. Paulo, perguntava-lhe então agora como é que esta solução pode ajudar a manter a compliance dos endpoints de forma a garantir que as organizações estão a cumprir todas as boas práticas, de maneira aqui a não facilitar ataques externos. Bem, além da solução ser composta por antivírus de nova geração, tal como o Marcelo explicou e bem, esta solução também tem embutida aqui um módulo de Audit and Remediation e este módulo conta aqui com várias queries desenvolvidas de forma a entregar a visibilidade sobre todo o parque informático. Portanto, estas queries foram desenvolvidas especificamente para garantir a higienização do IT. E aqui podemos olhar para um caso específico em que permite listar todos os utilizadores que têm o privilégio de administração local nos dispositivos ou verificar se o User Account Control, o AC, está ativado nos endpoints. Portanto, existem também queries desenvolvidas para analisar possíveis vulnerabilidades, tal como analisar o nível de patching ou quais as extensões que os browsers têm ativadas. Temos também queries relacionadas com a caça de ameaças, em que podemos, por exemplo, correr uma análise nos nossos dispositivos e procurar por logs de segurança que tenham sido eliminados, o que poderá também ser aqui um forte indicativo que o endpoint foi atacado. E, por fim, também existem queries relacionadas com compliance, que permitem, por exemplo, perceber se os dispositivos têm a firewall ativada, por exemplo, ou se o Secure Boot está ativo, entre muitas outras opções que temos à escolha. A juntar esta componente de audit, a solução dispõe também de uma componente de remediação, permite a ligação remota a qualquer dispositivo físico ou virtual, através de uma Secure Shell, em que é possível correr aqui alguns comandos no dispositivo, facilitando aqui duas coisas, tanto a recolha de informações no endpoint, como também ações de recuperação do mesmo em caso de um ataque. Portanto, mais do que um antivírus, o Carbon Black dá-nos aqui a hipótese de termos uma completa gestão do nosso parque informático. E isto é uma mensagem muito importante. Obrigada, Paulo. Então, Marcelo, na sua perspectiva, é então seguro contratar uma solução de segurança baseada em cloud? Diana, a resposta, uma vez mais, é uma resposta que depende do use case. Sim, é seguro a partir do momento em que as organizações saibam utilizar estas soluções. Portanto, significa isto o quê? Do ponto de vista daquilo que é as capacidades tecnológicas que, de forma transversal, os cloud providers oferecem no mundo de hoje, não há dúvida nenhuma que, por via do efeito de escala e muito concentrado de inovação, que se sabe que os cloud providers têm uma capacidade muito maior de poder disponibilizar segurança dentro das suas infraestruturas que fora da cloud.
mas objetivamente isto não pode ser um exercício isolado, as organizações não podem fazer o seu caminho para a cloud, colocando lá os seus workloads e achando que isso é uma garantia que vão estar devidamente seguros. Isto tem a ver com uma viagem combinada e de facto do ponto de vista da maneira como se utilizam todas as soluções, nós temos que saber retirar o melhor partido das mesmas e não só em cenários cloud, como em cenários on-premise e portanto significa que para nós VMware a maneira como olhamos para todo este enquadramento é uma vez mais simplificar esta utilização, fazendo com que a organização possa fazer a adoção destas tecnologias sem que isto seja algo do ponto de vista de implementação muito, muito, muito complexo e portanto queremos simplificar todo este caminho para que de facto a organização, de acordo com o seu use case, possa estar focada naquilo que realmente lhe é importante, que é, de facto, como é que vão gerar mais valor acrescentado para o seu negócio e não transformar os seus colaboradores em especialistas de segurança. Portanto, aqui o objetivo é exatamente esse, é fazer com que este ecossistema que deve viver conjuntamente, em que do lado do cloud provider existem obviamente muitas capacidades para que a segurança possa existir e ao mesmo tempo não é um exercício isolado em que o colaborador também colaboradores, os utilizadores têm que ter a sua responsabilidade, mas que esta responsabilidade não seja de tal forma alargada que este ecossistema se torne complexo. Uma vez mais aqui a mensagem da VMware é uma mensagem de simplificação, para que estas duas realidades possam viver de forma combinada, de forma ágil, simples e uma vez mais que liberte tempo para que, do ponto de vista daquilo que é o objetivo principal, não fique de facto preso na componente de segurança e, portanto, que as empresas tomem as suas decisões de inovação com base naquilo que realmente a inovação lhes pode trazer e analisando exatamente essa vantagem. Bem, então pegando aqui no que o Marcelo acabou de dizer, perguntava ao Paulo se na sua opinião existem vantagens neste processo de contratar uma solução de segurança baseada em cloud. Sim, imensas vantagens, na verdade. Portanto, é muito mais benéfico para as organizações tirarem partido de uma solução cloud-based, uma vez que a inteligência deste tipo de soluções em que analisamos comportamentos suspeitos foi exatamente da cloud. E porque esta solução está constantemente a analisar a atividade dos endpoints, permite aprender as rotinas dos utilizadores e perceber o que são e não são atividades suspeitas. Além disso, com base em toda esta informação, a solução é capaz de entregar analíticas melhoradas e reportes muito mais abrangentes. E depois também existe a vantagem dos tempos de implementação. Por exemplo, os tempos de implementação de uma solução cloud-based são bastante mais reduzidos, o que permite acelerar também a entrega desta solução. E todos os seus clientes, portanto, conseguem entregar a entrega desta solução a todos os seus clientes e escalar, por exemplo, aqui o número de endpoints sem termos de nos preocupar com o crescimento da infraestrutura. Isto é válido também para a análise e caça de ameaças que as equipas de segurança necessitam constantemente executar. Para conseguirem proativamente caçar ameaças, têm de ter todos os dados à sua disposição. E para isso é necessário que todos os eventos estejam gravados e armazenados para que não se perca nenhum detalhe que nos possa ajudar a identificar um ataque ou uma ameaça. E o Carbon Black acaba por fazer toda esta retenção, faz toda esta retenção de todos estes eventos, by default faz por 180 dias e permite ainda aumentar este período de retenção de acordo com as necessidades dos clientes. E o mais importante, que é o facto das soluções cloud-based permitirem proteger, analisar e agir sobre todos os endpoints, independentemente da sua localização e de estarem ou não abrangidos pelas redes corporativas. Algo que também vale a pena mencionar é o facto também de existir uma opção no produto em que permite censurar o upload de toda a informação sensível relacionada como, por exemplo, users, passwords, URLs e os demais aqui para a cloud. Portanto, se existem vantagens, sim, existem muitas vantagens. Se é seguro contratar uma solução de segurança em cloud, sim, é seguro. Eu diria mesmo que é recomendável. Obrigada. Bem, estamos aqui a chegar ao fim da nossa Web Talk, mas antes queria colocar-vos aqui algumas questões que foram colocadas pela audiência no decorrer aqui da Web Talk. Perguntava ao Marcelo como é que é executada a integração do hipervisor com a solução em cloud do Carbon Black?
Olha, Diana, eu diria que se calhar ia temas mais técnicos, ia pedir aqui a ajuda do Paulo para me poder dar aqui um Sinta-se à contexto vontade. mais, para não cometer aqui nenhuma gafe. Paulo, Claro que sim. Na verdade é executado de uma forma bastante simples. Nada mais que uma appliance instalada no vCenter e depois a comunicação é feita via RESTful API com a consola do Carbon Black Cloud. E isto permite depois passar então as informações dos workloads para a cloud de Carbon Black e permite-nos também ter aqui tanto detalhe do estado dos nossos workloads virtuais na cloud Carbon Black, como também no vCenter, permitindo também que às equipas especializadas de infraestrutura e mais uma vez aqui, quebrando aqui os silos e obrigando a informática toda a trabalhar em conjunto, a infraestrutura com segurança, conseguem analisar logo também os detalhes do estado das suas VMs, logo no vCenter, através de um plugin que é instalado através dessa appliance. Obrigada. Outra questão colocada também pela audiência foi que plataformas de Kubernetes são suportadas pelo Carbon Black. E aqui sinto-me à vontade para responder, que quiser. Eu posso responder também. Eu diria que a maior parte das plataformas que estamos habituados a trabalhar, é óbvio que a componente da VMware de containers está incluída, o VMware Tanzu Kubernetes Grid, mas também a Upstream Kubernetes, a Amazon Elastic Kubernetes Service, os EKS, do Google Kubernetes Engine, o GKE, o Azure Kubernetes Services, o AKS, e também o inevitável, o Red Hat OpenShift, também é suportado pelo Carbon Black. Portanto, a maior parte do que estamos habituados a trabalhar ao nível dos containers. Ok. Bem, muito obrigada a todos. Estamos a chegar ao fim e gostaria de agradecer a participação de todos os participantes, bem como de toda a audiência. Caso tenham ficado com alguma dúvida, vamos também disponibilizar os contactos diretos dos participantes para que possam enviar as vossas questões. Continuação de um bom dia. Obrigada. Muito obrigado a todos. Obrigado e bom dia. Obrigada.